Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Às vezes no nosso quadro Terrorcast, que é enquanto eu conto os relatos, tipo um podcast, ou então no quadro Make com Relatos, que é eu contando relatos enquanto eu faço a minha make. Bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que todos os conteúdos postados aqui no YouTube também estão disponíveis lá no Spotify e o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo, que assim fica mais fácil para vocês me acharem lá no Spotify. Bom, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então já vamos para os relatos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque tá tendo conteúdos novos aqui todos os dias. Então, se você gosta de relatos sobrenaturais, você tá no lugar certo. Então, assim, não deixe de se inscrever. Também não esquece de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar ele aqui na plataforma. E se também tiver disponível a opção de hypar este vídeo, hypa pra mim, porque ajuda muito. Bom, agora, sem mais delongas, bora para os relatos de hoje. E bom, gente, o nosso primeiríssimo relato, o título dele é Relato Pesado. Então vamos lá, vamos ver se é pesado mesmo. Brincadeiras à parte, tá, gente? Vamos lá. Oi, Li, sou Kelsey. Acho que é assim que se pronuncia. É nome fictício, mas eu espero que eu esteja pronunciando certo o nome fictício. Bom, não aparecerá nomes no relato. Sou sensitiva e tenho vários relatos, uns mais cabulosos que os outros, pode mandar pra gente. Bom, tenho agora 38 anos, mas na época morava em Belém do Pará. Eu já passei por tanta coisa que até hoje eu não sei porque não fiquei maluca. Bom, eu não sou boa em guardar datas, mas vamos pro relato. Quando eu era adolescente, acho que eu tinha ali uns 17 anos, eu já tinha marido. Pois é, marido. Mas enfim, meu marido na época trabalhava fora da cidade por uns dias. Eu não sei dizer onde. Mas era com médicos que iam oferecendo consultas variadas no ônibus, assim, em cidades. Então, eu ficava sozinha em casa. Num desses dias que ocorreu, uns dias desses, tava tudo normal, durante o dia. Mas na madrugada eu tive um sonho com o meu tio. E ele entrava gritando no meu quarto, desesperado, assim, com as mãos na cabeça. E ele ficava gritando, dizendo, tá doendo, a minha cabeça tá doendo. E ficou ali na janela gritando, só que assim, do lado de fora da casa. Só que o meu quarto era no segundo andar. Então assim, não fazia muito sentido. Aí você me pergunta, tá, mas cadê o sobrenatural? Bom, como falei, ele entrava gritando com as mãos na cabeça, mas não tinha corpo. Era só a cabeça em volta ali de uma fumaça. E ele gritava muito. Aí eu acordei, com algumas batidas ali na porta. Era meu irmão e isso era umas 5 horas da manhã. E era o meu irmão dizendo que esse meu tio tinha morrido. Eu, lógico, assim, não acreditei. Mas mesmo assim, eu fui, com ele para casa da minha mãe. Todo momento ele chorando e eu achando assim uma bobagem, mesmo depois do sonho que eu tive, com ele. Bom, quando cheguei perto da casa da minha mãe, ali numa curva, eu vi um monte de gente. Então ali eu parei assim na hora, fechei os meus olhos e não consegui sair do lugar. Eu simplesmente não conseguia me mexer. Parecia que eu estava em um outro lugar, sabe, um lugar escuro e eu conseguia escutar ele gritando. Eu ouvia as outras pessoas falando e, tocando em mim, mas ao mesmo tempo era como se eu não estivesse ali. Eles diziam, é a sobrinha dele, e ao mesmo tempo eu também escutava minha irmã chorando e alguém dizendo, vamos, mana, temos que ir. Mas assim, eu só consegui sair do lugar depois que um outro tio meu foi me buscar. Eu não abri meus olhos, eu só abri mesmo quando eu cheguei na casa da minha mãe. Bom, meu tio foi desvivido por um amigo que dizia ser amigo dele, mas acabou dando um tiro na cabeça dele. Bom, eu nunca esqueci os gritos dele no sonho. O meu tio era especial. Ele reunia as crianças e contava histórias de terror. Fazia o melhor miojo temperado. Era, assim, um dançarino ótimo, sempre dançávamos muito. Nos meus 15 anos, ele ficou até a festa acabar dançando comigo.
Lembro que eu tirei os sapatos e era só eu e ele no salão. Sinto tanta falta dele, Li, mas hoje eu sei que ele tá bem. Bom, obrigado por ler meu relato. Não ficou muito bom, fiquei muito tempo pensando qual escrever. Mas enfim, espero que você leia e desculpa pelos erros, mas é bem difícil lembrar. Assim que der, mando outros relatos. Um beijo, meus pêsames, tá, pelo seu tio. E assim que você puder enviar outros, pode enviar sim, tá bom? Porque, né, você disse que tem vários relatos. Ai, gente, esse relato foi pra mim, ler ele foi pesado, porque eu fiquei lembrando de um tio meu. Enfim. Mas deu até vontade de chorar. Mas enfim, vamos pro próximo relato. Nosso próximo relato, gente, se chama Relato Sobrenatural Familiar. No ano de 1918, meu tio-avô tinha 12 anos e confidenciou à sua melhor amiga uma história estranha e assustadora. Algo que essa amiga, já idosa, recordaria em seu leito de morte. Bom, era um relato passado de geração em geração, cheio de mistérios que rondavam nossa família. Tudo começou em 1983, na Itália, quando minha bisavó ainda era uma criança. Ela tinha uma irmã mais velha, Caterina, uma jovem de beleza marcante do tipo que faria inveja às modelos de revistas de hoje. Naquela época, Catarina tinha 18 anos e costumava sair com suas amigas para os eventos sociais ali da vila. Em uma noite de outono, ela e uma amiga foram convidadas para um grande baile em um casarão próximo. Um evento que a cidade inteira lhe comentava. Bom, as duas saíram de casa animadas e bem arrumadas. E minha bisavó lembra de ver sua mãe, minha trisavó, dar um boa noite com seu sotaque italiano carregado. Enquanto o pai estava no canto da sala, bebendo uma cerveja e observando a filha sair, com um olhar que misturava orgulho, mas também preocupação. Bom, no entanto, algo sinistro aconteceu naquela noite. Caterina e a amiga retornaram para casa mais cedo, sim, do que o esperado. Mas algo estava diferente. As duas tinham ali um olhar vazio e distante, como se carregassem um segredo pesado. Minha bisavó, ainda pequena, recordava do frio que pareceu tomar conta da casa naquele momento. Um frio que via não só do clima, mas de uma presença invisível, como se algo sombrio tivesse entrado ali com elas. Bom, naquela mesma madrugada, minha trisavó, que tinha um sono leve, começou a ouvir barulhos estranhos. Ela jurava que ouvia passos vagarosos pelo corredor, passos que iam e vinham, mas sempre paravam em frente ao quarto de Caterina. Bom, tomada pelo medo, levantou-se para investigar. Apenas para ser tomada de um calafrio ao ver uma sombra escura parada à porta do quarto da filha. Era uma figura alta, como um vulto de um homem, que desapareceu no instante em que ela tentou se aproximar. Minha trisavó não conseguiu voltar a dormir, naquela noite. Depois dos passos vieram sussurros, vozes que pareciam cantar uma música triste, quase como uma melodia de lamento que ecoava pela casa. A música parecia vir do salão vazio e se misturava aos murmúrios dos fantasmas que agora habitavam o lugar. Era como se uma banda invisível estivesse tocando um concerto fúnebre, só que assim, só para eles. Bom, na manhã seguinte, um oficial da polícia italiana bateu à porta de casa. Ele trouxe a notícia que deixou a família em choque. Caterina havia morrido no baile. Disseram que houve um envenenamento coletivo e ela foi encontrada caída entre os convidados. A questão que atormentava minha trisavó era: como Caterina podia ter voltado para casa naquela noite e depois sido encontrada morta no salão do baile? Bom, os pais de Caterina, sem entender o que estava acontecendo, subiram até o quarto da filha, mas encontraram tudo em perfeita ordem. A cama estava arrumada, as roupas dobradas e os sapatos que ela usara na noite anterior estavam guardados, como se nunca tivessem sido tocados. Era como se Caterina jamais tivesse deixado o quarto. Bom, no dia do enterro, mais acontecimentos estranhos perturbaram a todos. Quando o caixão foi baixado, algumas pessoas juraram ver figuras sombrias no fundo do cemitério, observando o cortejo. E mais uma vez, a melodia sinistra ecoou ao redor, como se fosse tocada por músicos invisíveis.
Era a mesma canção triste que minha trisavó ouvira naquela noite do pesadelo. Bom, após os enterros, os rumores começaram a correr pela vila. Falavam que o baile havia terminado em tragédia porque alguém teria envenenado a cerveja servida ali aos convidados. E entre os suspeitos estava uma jovem de família rica e um rapaz humilde que viviam um romance proibido. O casal chegou a ser acusado formalmente, mas 5 dias depois, ambos morreram de forma misteriosa, antes mesmo de serem levados para julgamento. E dizem que na noite em que os dois morreram, os moradores próximos ao salão ali do baile ouviram a mesma música triste ecoando pela cidade. Bom, décadas mais tarde, em 1954, a melhor amiga do meu tio-avô, já ali com 60 anos, decidiu revistar o lugar. Ela mandou o filho da empregada até o antigo salão, que já estava abandonado, há tempos. E para o espanto de todos, o rapaz voltou perturbado, dizendo que tinha ouvido a banda tocando, como se o baile tivesse terminado, sabe? Bom, esse mistério ficou guardado na nossa família como um segredo sombrio que nunca encontrou explicação. E aí, gente, o relato acaba por aqui. E que doideira, né? Porque, foi como se ela tivesse voltado, pra casa, mas ali não era ela. No caso, era o espírito dela que deve ter voltado. E foi por isso que todo mundo achou estranho, a forma como ela tava e a amiga. Porque não eram elas, era o espírito. Gente, que doideira. Eu só tô tentando entender por que esse casal envenenou todo mundo, sendo que, eles não podiam ficar juntos, mas o que as outras pessoas tinham a ver com isso, Mas, enfim, na cabeça deles, alguma coisa disso aí que eles fizeram fez sentido e, infelizmente, eles tomaram essa atitude. Mas, enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. E esse, gente, se chama A Criatura. Deixa eu ver se pode falar o nome. Pode. Oi, Li, me chamo Jamile e pode falar o meu nome, não tem problema. E senta aí que lá vem história. Pode ler de boa que no decorrer da história não tem nomes, viu? Então tá bom. Bom, eu sou uma menina que eu nunca tive medo de andar sozinha. E eu tinha um costume, vamos chamá-lo assim de rotina, que era sair toda madrugada para andar pelas ruas sem rumo. Eu amava sair, sabe? Sentir ali a calmaria que era as ruas de madrugada. Bom, certa noite, como de costume, eu me arrumei para sair. E isso já era por volta das 1 da manhã. A minha casa tinha muro. Só que não era aquele muro completo, sabe? Só meio muro. E aí eu parei de sair pelo portão desde o dia que o vizinho viu e contou pra minha mãe. E aí eu fiquei mais de 2 dias escutando dela. Porque, obviamente, ela não deixava eu ficar saindo de noite assim. Então, enfim, por conta disso, eu pulei o meio muro, atravessei a encruzilhada e comecei a andar sem rumo ali pelas ruas. Até que deu 3 da manhã e eu resolvi voltar para casa. Bom, quando eu estava voltando, a vizinha estava em frente à casa dela, que era ali de frente para a rua. E ela era daquele tipo de vizinha bem fofoqueira. Então, o que eu pensei foi, vou passar direto com o rosto virado pro lado, pra ela não me reconhecer. E eu vou descer a rua direto, até assim, porque se eu pulasse o muro, ela ia ver e ia contar. Bom, então assim eu fiz. Eu passei reto por ela e realmente, ela não me reconheceu. Eu parei em frente a uma igreja, sentei assim bem na escada que dá pra porta da igreja, pra ficar esperando, ela finalmente sair de lá. Então assim, isso já ia dar 4 horas da manhã e ela nada de sair de lá. Então eu resolvi que ia pra casa, por uma brecha do muro de um antigo barracão de macumba que era do lado ali da minha casa. Bom, era só eu entrar por essa brecha e pular o muro pra minha casa. Porém, quando eu cheguei na entrada ali daquela brecha, eu olhei pra dentro e o mato simplesmente tinha, dominado o lugar inteiro. Então eu resolvi ir na minha segunda opção, que era passar por uma casa um pouco mais o que ficava ali um pouco mais abaixo da rua, que inclusive a casa estava sendo construída ainda. Então assim, era só eu passar por ela e ir por uma espéciezinha de floresta que tinha atrás dessa casa, que daria atrás da minha também. Aí ela botou entre aspas, eu acho que eu deveria ter ficado em casa, concordo. Bom, eu desci um pouco mais a rua, quando eu coloquei os meus pés em frente à casa que estava sendo construída, eu me arrepiei toda.
E me veio a cabeça para eu olhar para cima, pois essa casa ela era de 2 andares, né? A casa que estava sendo construída. Quando eu olho para cima, Liandra, juro, foi a coisa mais feia que eu já vi em toda a minha vida. Era um tipo de demônio que eu digo logo, assim, que era um demônio. Era uma coisa horrível me olhando. Ele tinha 2 chifres na cabeça, uma boca enorme aberta com dentes pontiagudos, e aquilo era seco. Chegava a dar pra ver assim os ossos, sabe? E estava bem lá, na janela, do andar de cima, me olhando. Eu não tive reação. Eu fiquei paralisada ali por mais ou menos 1 minuto olhando pra essa coisa. E quando eu voltei daquele transe que eu tava, eu fui me afastando ali daquela cerca devagar. E assim, olhando todo o tempo pra aquela coisa. Até que em um momento, eu virei as costas e em algum momento ali, né, ela sumia. Eu piscava os olhos e tudo mais e continuava ali, me olhando fixamente. Eu acho que ela sumia e voltava. Bom, quando eu cheguei na rua, foi a hora que eu virei e corri. Liandra, eu corri muito. Nossa vida! E eu, ao invés de preferir tomar um esporro da minha mãe, caso eu voltasse e a vizinha me visse, eu preferi correr para outra rua. A rua que tinha uma floresta. Que, juro, é de dar medo só de ouvir as histórias que já aconteceram nessa tal floresta. Mas enfim, Liandra, como eu disse, eu corri para essa rua e quando eu fui me aproximando da floresta, eu, curiosa, infelizmente olhei para ela e, bem, lá atrás de uma árvore, a tal coisa estava lá novamente, me olhando com aquele olhar macabro. Lembro que o cachorro que estava na rua deitado levantou, olhando para lá, e começou a latir e não parava. Bom, eu assim, só corri, entrei na outra rua, e eu ali comecei a andar mais de boa, pois era só casa, não tinha mais floresta, mato e nem nada. Porém, assim, quando eu chego mais na frente, em uma casa que eu sabia que não morava mais ninguém lá, tipo, há uns bons anos, adivinha? A tal coisa tava lá novamente me olhando. Eu comecei a correr, pois, obviamente, aquilo estava me seguindo. E quando, enfim, eu cheguei na avenida que tinha ali, já estava passando alguns carros, mas assim, nada tão movimentado, né, por causa da hora. Mas eu parei de correr, pois já estava cansada. Só continuei andando até que eu passei por uma casa que tinha uns tijolos na frente. E ali eu passei de boa, pois não vi nada. Apesar de estar escuro e de tudo que tinha acontecido antes, ali parecia já estar de boa. Bom, eu já estava chegando na encruzilhada que desce para minha rua, quando eu olho para trás e a coisa estava lá, atrás dos tijolos que antes não tinha nada. Bom, e outra vez corri. Mas ali, graças a Deus, já estava na minha rua e a vizinha já não estava mais lá. Bom, eu pulei o muro e entrei para dentro de casa. Assim, eu não dormi, né? Até porque eu fiquei o resto da noite, pensando naquilo. E bom, não acaba por aí. Alguns meses depois, eu já estava namorando e meu namorado tinha moto. E nesse dia, ele ia levar meu irmão para casa da nossa tia, pois era muito longe. E aí depois ele vinha me buscar para irmos para casa dele. Bom, eu disse que não precisava vir me buscar, pois eu já iria andando na frente, já que não era tão longe, sabe, a minha casa da casa dele. Bom, ele foi levar o meu irmão e eu logo em seguida desci para casa dele. E isso já era por volta de umas 5:30 da tarde. Nesse dia eu estava andando devagar e depois de uns 10 minutos andando ele ligou e perguntou se eu já tinha chegado. E eu disse que não, que ainda estava na subida da rua. Bom, ele mandou eu esperar ele no banco que tinha ali nessa rua e eu concordei. Eu concordei e continuei subindo. E quando eu chego perto desses bancos, estava cheio de homens lá sentado. Então, eu resolvi não ficar ali esperando. Eu resolvi ir andando mesmo. Só que aí já estava escurecendo. E assim, mesmo sabendo o caminho que eu passaria, e mesmo sabendo que o caminho que eu passaria seria rodeado de sabiazeiro, e não teria casa em nenhum lado. Eu não entendi. Ah, tá. O caminho que ela percorrer estava escurecendo e o caminho que ela iria percorrer era rodeado de sabiazeiro, acho que é uma árvore, e não teria casa em nenhum lado. Mas enfim. Quando eu faço umas 2 curvas, já estava praticamente tudo escuro.
porque tava escurecendo, né, pelo horário. E lá nesse caminho não tinha poste e muro, muito menos luz. Então eu acelerei os passos. E quando eu chego perto do cemitério, eu não citei antes, mas toda vez que a coisa anteriormente aparecia, ela assobiava. Mas enfim, então quando eu cheguei perto desse cemitério, eu escutei esse maldito assobio. Eu já me lembrei logo da coisa e foi aí mesmo que eu acelerei o passo. Bom, eu passei do portão do cemitério e quando eu chego mais ou menos uns 2 metros pra frente, aquela coisa aparece novamente. Mas só que, pasmem, desta vez se arrastando, atravessando a rua. Assim, de um lado para o outro, bem na minha frente. Ela de começo estava se arrastando com a cabeça reta, olhando, sabe, para um lado e para o outro da pista. E então, quando ela chegou bem na minha frente, ela virou a cabeça e ficou me olhando fixamente. Leandra, não tem nem como eu descrever o quão feio era aquela criatura. Eu novamente paralisei e quando ela atravessou a rua, eu comecei a correr sem olhar para trás. Eu consegui chegar na casa ali do meu namorado e no caminho, graças a Deus, aquilo não apareceu mais. Enfim, Leandra, esse foi o meu relato, espero que poste tenha gostado. E saiba que até hoje eu tenho medo de sair de noite sozinha, coisa que, né, antes eu não tinha medo. Bom, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E assim, eu já te achei corajosa no início de você não sair assim sozinha. Ai, gente, eu tenho medo. Ai, meu Deus. Eu acho que, tipo assim, o meu medo não é nem de criatura, de gente morta. Eu acho que é de gente viva mesmo, porque, gente, o mundo anda tão perigoso pra gente ficar fazendo essas peripécias aí de madrugada. Eu lembro que em 2019/2020, eu e meu namorado, a gente fazia muito isso. Nossa, a gente amava muito sair e ficar voltando de madrugada. E, tipo, por exemplo, até 2019 eu ainda morava na casa dos meus pais, que é lá na chácara, né? Que eu vivo contando pra vocês. Então, às vezes a gente voltava a pé. Às vezes não, a gente sempre voltava a pé, né? Porque a gente não tinha carro, moto, nada. Eu nem sabia dirigir na época. E aí a gente voltava e passava pela matinha de madrugada. Aí a gente ia em cada lugar. Sabe, assim, andando, bebendo. Na época eu bebia, né? Hoje em dia eu não bebo mais. E aí eu lembro que em 2020 veio a pandemia e foi quando eu e o Davi, a gente foi morar em outro lugar. E aí não podia sair, né? Por causa da pandemia, e a gente também saía de madrugada. Porque aí era menos perigoso, aí não tinha problema, né? Por causa do vírus. E aí a gente ficava andando pela cidade de madrugada. Aí eu fico olhando hoje, gente, meu Deus, eu jamais faria isso. Porque hoje em dia, né, 27 anos já, não, 26, eu ainda não fiz 27. Eu não tenho mais disposição, mas, gente, eu entendo, é legal andar assim de madrugada, mas eu tenho medo. Acho que sozinha eu não faria isso. Eu fazia assim com o Davi, porque, né, é homem, geralmente, né, outros homens não mexem quando tem outro homem junto, né, não deveria ser assim, mas infelizmente é. E aí, enfim, é isso. Mas hoje em dia eu acho que eu teria medo. E o que será que é essa criatura, né? Você ainda vê? Você podia ter botado no relato se você ainda vê essa presença, se acontece assim de vez em quando você escutar o assobio, tal. Qualquer coisa escreve nos comentários. Mas enfim, muito obrigada. Agora a gente vai pro próximo relato. E esse se chama Visita de Alienígenas e Possível Outra Dimensão. Deixa eu ver se pode falar o nome. Olá, Leandra, meu nome é Kali, nome fictício. Eu estou escrevendo de Portugal. Apesar de ser portuguesa, eu irei escrever em português brasileiro, pois acho que irá facilitar sua leitura. Minha melhor amiga de infância é brasileira e meu português brasileiro é bem bom, graças a ela. Isso aí, que bom, porque às vezes eu tenho muitos seguidores que são de Portugal. E às vezes eu não entendo o que tá escrito. Tipo, porque tem algumas palavras que mudam o significado, né? Aí eu não entendo. Porque eu já sou meio desprovida de inteligência em relação ao português. Aí em outra língua ainda fica um pouco complicado. Mas muito obrigada por já ter escrito em português BR. Bom, vamos lá. Desde já peço desculpas, pois o relato é um pouco longo. Gente, não peça desculpas. A gente ama relatos longos. Amo. Pode detalhar o máximo possível porque eu gosto. Mas vamos lá. Bom, queria começar parabenizando você pelo canal. Assisto muitos podcasts e canais no YouTube. Mas acabei me apaixonando pela sua narrativa, que é simplesmente perfeita. Ai, muito obrigada pelo carinho, tá? Assisto até seus vídeos no meu trabalho. Isso aí! Bom, não gosto de enrolar muito, mas antes do relato preciso explicar um pouco sobre a casa onde isso aconteceu, para que você entenda melhor. Bom, no verão de 2021... eu fui para uma casa que a minha família tem no norte de Portugal.
em uma aldeia. É parecido com o que vocês chamam de sítio no Brasil. No meio assim do mato, com poucas casas, e é até difícil pegar sinal de celular ou internet. Pelo menos na área ali onde fica essa minha casa. E bom, fomos eu, meu tio, minha tia, as duas cachorrinhas deles e o meu cachorro. E detalhe, a minha casa ela fica no topo de uma espécie de penhasco. Para você entender, a casa ela é cercada por um muro. Do lado esquerdo fica o caminho de acesso e o portão para entrar ali na propriedade. E antes desse portão, há 3 casas afastadas ali uma das outras, que são dos vizinhos. Na frente da casa não tem nada, porque é o final do muro. E depois só tem ali um caminhozinho lá embaixo, no final ali do penhasco. Bom, do lado direito tem uma pequena mata que só a minha família tem acesso. O resto da aldeia fica do outro lado do penhasco, de frente para minha casa. E entre o penhasco da minha casa e a aldeia há um buraco onde tem mato, onde alguns vizinhos levam ali seus animais para poder pastar. Bom, na primeira noite na nossa casa, as cachorras do meu tio dormiam no andar de baixo, na sala. Os meus tios dormiam no primeiro andar e no quarto ao lado dormia eu e meu cachorro. Na caminha dele ali junto à janela. A janela do meu quarto é uma portada que dá acesso a uma pequena varanda. É uma porta, né? É tipo uma janela, aquelas janelas que são grandonas que viram porta, que dá para uma pequena varanda que é exclusiva ao meu quarto. E aqui começa o relato. Bom, no meio da noite eu acordei com uma sensação muito estranha. Como quando a gente sente que algo está errado, mas não consegue entender o quê? Eu fiquei lá sentada na cama, no meio do escuro, até que notei que estava um silêncio absoluto. Eu não sei se no sítio é igual, mas na aldeia de noite só se ouve os barulhos de bichos, sabe? Grilos, cigarras, os cachorros ali dos vizinhos latindo de vez em quando, enfim, esses sons. Mas naquela noite não havia um único som. Até que o meu cachorro, que ronca igual um homem, parecia até um anjinho dormindo. Nisso, eu vejo ali uma luz muito forte entrar pelas portas ali, pelas portadas da janela. Era tão forte que eu precisei fechar os olhos. Na hora, eu comecei a me questionar que raios era aquilo. Porque, como eu falei, a minha casa é num penhasco. Não tem como um carro passar por ali, a não ser que o carro voasse. Bom, eu levantei e já fui descendo e esqueci até de colocar o chinelo, de tão intrigada que eu estava. Leandra, eu lembro muito bem disso porque o chão da casa é de pedra, então é bem fresco o ano todo. E eu lembro de descer a escada e sentir frio nas solas dos pés. Chegando lá embaixo, eu decidi ir lá fora ver o que era aquela luz. Só que quando eu saí, não havia luz nenhuma. Estava até bem escuro, inclusive. Bom, olhei para a aldeia e não vi nada. Então eu virei e fiquei de frente para minha casa tentando entender, de onde poderia ter vindo aquela luz. Quando olho para cima, vejo o que parecia ser uma nave redonda, escura, assim, enorme, e passando muito baixo, próximo ali do telhado da minha casa. Era um negócio gigante que começava bem antes da minha casa. E quando eu me virei para a aldeia, para ver onde aquilo terminava, já não dava nem para ver o fim daquela coisa. Aquilo cobria grande parte do céu da aldeia inteira. E o assustador era que aquela nave passava bem lentamente e não fazia um único som. E por alguma razão, isso foi o que mais me apavorou. Eu me enchi de medo e corri para dentro de casa. Bom, eu fiquei com tanto medo que, assim, na subida da escada pro meu quarto, eu lembrei que eu não tinha fechado a porta. E fiquei, pensando ali nas cachorrinhas do meu tio dormindo lá na sala. Só que, assim, eu senti tanto medo que eu não conseguia parar de correr, sabe? Era algo, assim, que eu não conseguia entender e nem parar. Eu só sei que eu entrei no quarto e me encostei na parede do lado da cama, o mais longe da porta que eu conseguia. Eu lembro que meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pra fora. Bom, em segundos, eu vi 2 seres entrando no meu quarto, bem calmamente. Eu estava muito assustada e a única coisa que eu reparei era que parecia ser um pouco mais altos do que eu. E eu tenho 1,56 de altura. Eles tinham, assim, uma cor cinza meio esverdeado e uns olhos grandes, bem negros.
Eu fiquei com tanto medo que eu não sei se eu estava passando mal ou o que era, né? Se era alguma outra coisa. Mas do nada eu comecei a sentir uma energia muito forte se formando dentro de mim. Algo que se formava ali na região do peito. Nesse exato momento eles pararam com as mãos assim meio levantadas, como se estivesse pedindo para eu ficar calma. Aí eu comecei a falar, eu não estou preparada para ver isso. Eu não estou preparada para ver isso. E assim, de repente, eu senti uma dor muito forte na cabeça. E fechei os olhos. E quando eu abri eles novamente, eu estava deitada na minha cama e o sol já tinha nascido. Mas assim, mesmo depois de acordada, eu ainda sentia a sola dos pés fria e aquela dor de cabeça. Leandra, eu não sei se foi um sonho, porque assim, eu estava acordada, sabe? E até hoje me intriga o que será que eles queriam comigo. E assim, sabe o que é engraçado? É que eu tenho um amigo que sempre vai de férias para essa aldeia. E ele é muito fascinado por alienígenas. Às vezes ele me conta que fica na rua de noite observando o céu, para ver se aparece alguma coisa. E que vai até para áreas onde se fala, né, que viram avistamentos e assim, nada desses benditos se mostrarem para ele. Mas aí vieram se exibir para mim, que não queria conversa com eles. Bom, nunca mais aconteceu nada semelhante, até que recentemente, isso faz quase uma semana, eu tive um sonho, sabe, esse sonho. Eu estava numa cidade dos Estados Unidos. Eu não sei como soube que era nos Estados Unidos, mas por alguma razão eu sabia. Assim, eu não sei aonde mas era uma zona de subúrbios, sabe? Aquelas casinhas bem bonitas, em que cada casa tem o gramado todo arrumadinho e tal. E bom, no meu sonho, algumas pessoas começaram a desaparecer nessa cidade. E eu sabia que eram os alienígenas que estavam levando essas pessoas. E em vez, assim, de abduzi-las, eles começavam contactando essas pessoas telepaticamente, como se as alienassem durante semanas, e depois aparecia uma luz branca enorme, com muito fumo em volta, acho que é muita névoa em volta. Não dava para ver o que estava nessa luz. E sempre que isso aparecia, as pessoas alienadas, elas entravam em transe e começavam ali a correr em direção a essa luz, e nunca mais ninguém as via. E bom, no sonho era como se eu não fizesse parte daquilo. Era como se estivesse em uma viagem astral. Bom, eu saí do corpo e fui parar ali, sabe? E as pessoas, elas não conseguiam me ver. Era como se eu estivesse lá em espírito, mas assim, só observando tudo. Bom, eu comecei a observar que uma família que tinha ali uma filha adolescente e 2 filhos gêmeos loiros de olhos claros, com cerca de 7 ou 8 anos. E um dos gêmeos foi alienado, e eu vi ele sair por uma janela, daquelas grandes até o chão que também abrem tipo portas para a rua. E eu vi eles irem para tal luz e desaparecer. Bom, outro gêmeo começou a ser alienado, aos poucos também, mas a família percebeu a tempo e começou a tentar parar o efeito daquilo no menino. Só que ele começou a ficar muito agressivo e até a voz dele mudava. Bom, eu observei essa família no que pareceram ser semanas, e eu fui vendo com o tempo o menino ia ali saindo do transe. Bom, numa parte do sonho, eu entrei no quarto do menino e vi essa janela do quarto dele aberta. E a irmã dele lá fora no gramado, arrumando uns brinquedos. Bom, o pai deles estava dentro do quarto escrevendo. Eu não consegui ler o que era, mas ele escrevia num quadro branco. Ele estava fazendo uma espécie de terapia no menino, sabe, para ele sair do transe. E enquanto isso, o pai repetia: você não é como seu irmão. Você está lutando pela vida. Você está lutando para não te levarem. E o menino fazia uns barulhos muito estranhos. Bom, quando eu fui tentar entender que barulhos eram esses, eu vi o menino revirar os olhos e percebi que ele continuava alienado e estava o tempo todo fingindo estar curado. Bom, eu sabia que eles não podiam me ver, mas decidi tentar me comunicar. Então eu comecei a gritar bem alto: eles estão fingindo, ele está fingindo e vai ser levado agora. E fiquei gritando isso. Eu não sei como, mas a filha do casal, que estava no gramado arrumando os brinquedos, parou e olhou fixamente para mim, muito confusa e assustada, como se estivesse vendo uma assombração.
E nisso eu apontei para trás dela e quando ela olhou para trás, lá estava aquela luz enorme e o fumo. Acho que esse fumo, gente, é fumaça. Bom, nesse momento eu comecei a ver várias pessoas surgindo, assim, de várias partes, correndo, e todas elas estavam em transe indo em direção a tal luz. O menino também tentou ir, mas a irmã e o pai conseguiram segurá-lo a tempo. E foi quando ele começou a ficar muito agressivo, mordendo eles e gritando, esperneando para tentar ir até onde estava a luz. Bom, enquanto eu os observava, eu ouvi uma voz falar comigo telepaticamente. Parecia uma voz masculina, mas ao mesmo tempo não parecia uma voz humana. Era muito estranho. E essa voz me dizia, sai. E eu repetia na minha cabeça que não, porque eu queria ajudar mais pessoas a não serem levadas por eles. Só que de repente eu senti uma dor muito forte no lado ali direito das minhas costas. E vi como se fosse uma visão na minha cabeça. Um ser humanoide verde. Com algo que parecia uma caneta. Ele estava com algo que parecia ser uma caneta tocando nas minhas costas. Exatamente onde eu sentia a dor. Bom, quando ele fez isso, doeu mais ainda e senti como se fosse um choque. E nessa hora, eu acordei e senti exatamente aquela dor. Só que eu não conseguia acordar completamente, sabe? Como quando a gente é puxado de novo para o sonho. E bom, de novo eu levei outro choque no mesmo lugar. E aí eu senti uma espécie de espasmos por causa ali do choque, e aí eu finalmente consegui acordar. Bom, quando eu acordei, eu senti a dor de quando se leva um choque, mas só naquela área ali das costas. Bom, essa dor durou segundos, depois eu só sentia mesmo aquela área das costas muito quente e coçando muito. Bom, Leandra, eu sou sensitiva desde que eu me lembro de existir. Eu tenho várias histórias com espiritualidade e uma foi a pior experiência que passei até hoje. Em breve mandarei para você. Já ouvi relatos de pessoas que tiveram experiências com alienígenas e que, em alguns casos, lhe foi dito que tinham vindo atrás delas pelo dom da mediunidade delas. Não sei se é o meu caso, mas do que pesquisei, acredito que, da primeira vez, eu fui contactada pela raça de alienígenas chamada The Greys. Bom, sinto que eles não queriam, de fato, me fazer mal algum. Até pela reação que tiveram quando me viram ali em pânico. Acho que o medo que eu senti foi por toda a experiência em si. Já esse sonho recente, acredito que acessei alguma dimensão ou talvez visão de algo que ainda não aconteceu, não sei. Mas sinto que dessa última vez era uma raça diferente, sabe? Porque eles tinham uma energia ruim, como quando você consegue sentir a maldade em alguém, sabe? Bom, Leandro, espero que tenha gostado. E se algum seguidor tiver tido experiências parecidas, pede para escrever nos comentários, por favor. Adoro ler os comentários depois dos seus vídeos. Bom, em breve enviarei os meus relatos com espiritualidade, que acho que você e seus seguidores iriam gostar. Um beijo e muito sucesso pro seu canal. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado a história, principalmente porque foi um relato muito grande e eu achei que você escreveu muito bem. E eu imagino o trabalho que dá escrever relatos grandes assim. E eu também acho que quando a pessoa tem uma espiritualidade, assim, a mediunidade um pouco mais evoluída, porque todo mundo tem mediunidade, tá, gente? Mas algumas pessoas são mais evoluídas que as outras, em questão a isso, até por conta das vezes que já reencarnou, né? Tem todo um porquê. Então eu acho que dependendo da sua evolução espiritual, você consegue sim se conectar mais com essas coisas. E assim, não sei se você que tá assistindo acredita, mas eu acredito muito na existência assim de alienígenas, dessas coisas. Então eu achei muito interessante esse relato. Então assim, se você que tá aí assistindo já tiver passado por algo parecido, coloca nos comentários, porque né, ela adora ler. E eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança, que eu vou comentar com vocês. Eu lembro que quando a minha irmã mais nova nasceu, eu tinha tipo muito ciúme dela, muito mesmo. E aí eu arrumava picuinha dentro de casa direto por causa dela, porque eu tinha muitos ciúmes. Aí um dia, né, eu briguei com os meus pais lá, porque quando a minha irmã nasceu eu já estava com uns 5 anos, 4 para 5 anos. E a minha birra toda, quando a minha irmã nasceu, é porque eu mamava até essa época, até essa idade. E aí quando ela nasceu, eu não podia mais, porque aí o leite era dela.
Ai, gente, que vergonhoso dizer isso. Mas enfim, aí eu ficava puta por causa disso. Aí, beleza, o tempo foi passando e a gente brigava muito. Nossa, eu demorei muito a aceitar. E é muito doido, né? Porque hoje em dia a minha relação com a minha irmã mais nova é mais de mãe e filha do que de irmã. Pra vocês entenderem. E olha que eu não fui aquela irmã que ajudei a criar, não, tá? Tipo, minha mãe... Eu nunca precisei cuidar da minha irmã mais nova. Nunca. Minha mãe nunca quis que eu deixasse a minha infância de lado pra ajudar ela a cuidar. Nunca. E aí, hoje em dia, depois de velha, eu cuido dela como se fosse filha, enfim. Aí eu lembro que a gente brigava. Um dia eu briguei com todo mundo, com a minha irmã, com a minha mãe, com meu pai. E aí, eu falei assim, eu vou embora de casa. E aí eu subi pro terraço lá da casa da minha mãe, porque era o único lugar que eu tinha pra ir. E na época o terraço não era coberto, só tinha estrutura pra vir com as telhas, mas não tinha as telhas. E aí eu tava lá chorando, puta, pensando, eu vou ficar aqui a madrugada toda, fazer eles pensarem que eu fugi de casa, que pipipi, papapó. Gente, quando eu olho pro céu, eu vi uma nave, tipo, igual essa que a gente vê as pessoas descrevendo. Tipo, o formato, eu lembro que era um formato retangular, sabe? É retângulo, né? Isso é retângulo, né? Enfim, era um formato triângulo, era um formato de triângulo, tô ficando doido. Era um formato de triângulo e, tipo assim, tava sobrevoando muito perto do terraço, assim. E, gente, isso foi o quê? A minha irmã é de 2002, 2001, não sei. Isso, eu nem lembro quando que foi o ano, mas, tipo assim, não tinha drone, sabe? Não existia essas coisas. E aquilo emitia tanta luz colorida e não era avião, tava muito perto. Eu lembro que do lado da casa da minha mãe tinha um pé de manga gigantesco, ele era muito grande. E aí ele tava um pouco mais acima do pé de manga, então não tinha como ser um avião. Apesar do pé de manga ser gigantesco, que ele era muito grande, não tinha como ser um avião. Gente, na hora que eu vi aquilo, rapidinho eu limpei as lágrimas e desci e fiz as pazes. Eu entrei dentro de casa como se nada tivesse acontecido, como se há minutos atrás eu não tivesse armado o maior barraco por causa de ciúmes da minha irmã. E aí, foi até doido, porque depois disso eu comecei a parar com essas graças de brigar com o pessoal lá de casa e fugir pro terraço. Mas eu nunca vou esquecer que na hora que eu olhei pro céu, gente, que eu vi aquilo, e tava a noite bonita, estrelada, assim, eu não lembro se era lua cheia ou não. Eu só sei que na hora que eu vi aquilo, rapidinho cacei caminho de casa. Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. Deixa eu só beber mais um cafezito. Ai, que tá gelado. Tá gelado. Enfim, esse se chama Uma Semana em Uma Noite. Olá, Leandra. Sou muito sua fã. Amo os seus relatos. Deixa eu ver se tem nome. Amo os seus relatos, muito obrigada. Por isso resolvi vir compartilhar o meu. Já aviso que ele é enorme e, embora tenha resumido o máximo que pude, espero que você conte ele, e o jeito que você conta a história deixa a história até mais especial. Muito obrigada. Aí ela repetiu Uma Semana em Uma Noite. Bom, tudo começou no início do ano de 2020, quando estava surgindo ainda a pandemia de coronavírus no Brasil. Quando eu vejo negócio de coronavírus, tipo, no início da pandemia, eu sempre lembro do dia que começou a passar as notícias. Aí a gente tava na casa da minha mãe. Na verdade, a gente tava num bar que a minha mãe tava tomando conta na época. Que o bar era de um tio meu que tava doente, aí a minha mãe tomava conta do bar e do meu tio ao mesmo tempo. E aí a gente tava, todo mundo assim, a família quase toda assim no bar assistindo o jornal. Aí começou a falar que poderia virar uma possível pandemia vir pro Brasil. Aí eu lembro que eu tava tipo assim com os bracinhos cruzados, assim, igual uma véia. Sabe quando você coloca a perna também, tipo, uma perna escorando a outra? Eu tava assim, igual uma véia no canto, olhando pra televisão. Aí eu, que nada, isso aí não chegou no Brasil não, tá doido? Um mês depois, tudo fechado. E até hoje a minha família lembra desse comentário que eu fiz. Todo mundo que tava lembra. Porque, tipo assim, tava um silêncio, todo mundo assistindo televisão, igual uma véia no canto. E que nada, isso não chega no Brasil não, tá doido? Corta pra gente 3 anos trancafiado dentro de casa. Um monte de... Ai, gente, meu Deus. Ainda bem que passou. Mas enfim, voltando pro relato. Bom, nessa época eu morava no interior. E era assim, um interior bem afastado da cidade. Então, de certa forma, o coronavírus era menos preocupante.
Mas, mesmo estando seguros ali longe da cidade, a pandemia foi algo que mexeu muito comigo, principalmente no começo. Inclusive, o relato que vou contar hoje aconteceu em junho, quando a pandemia já estava bem alastrada por outros países, como por exemplo a Itália. E vocês vão entender mais pra frente o motivo pelo qual estou citando a Itália. Bom, no dia em que tudo começou, era um dia normal como qualquer outro. Eu acordei, tomei café, almocei e segui minha rotina de sempre. Mas quando chegou ali à noite, eu cheguei assim na sala para assistir TV com meu pai, que estava assistindo o noticiário. E, gente, o conteúdo daquele noticiário, assim, falava sobre as diversas mortes na Itália. E isso me deixou perturbada. Já eram quase 11 horas da noite, aí o meu pai desligou a TV e foi se deitar. E eu fui fazer o mesmo, mas eu não consegui dormir. Eu fiquei um bom tempo assim olhando para o telhado procurando sono, mas não vinha de jeito nenhum. Então eu decidi me levantar e ir até a cozinha tomar um copo d'água. Na cozinha nós tínhamos um relógio de ponteiro bem grande que ficava ali na parede. E ele estava marcando 2h58 da manhã. Bom, eu fui até a geladeira, eu peguei a minha água e estava tomando enquanto olhava para o relógio. Eu sempre gostei assim do som dos ponteiros se movendo. Gente, quando o relógio marca 3 horas da manhã, eu comecei a escutar uns barulhos estranhos vindo do lado de fora da casa. Como se tivesse ali uma multidão de pessoas dando voltas na casa. Bom, logo em seguida, o chão começou a tremer. Eu fiquei desesperada, então fui correndo pro quarto dos meus pais acordar eles, né? Eu tentei de tudo, sacudi, gritei, mas eles não acordavam. Foi então que os tremores ficaram mais fortes e a casa começou a cair, assim, partes do telhado. E eu, desesperada, sem entender como os meus pais ainda estavam dormindo, verifiquei o pulso deles, a respiração, e assim, tava tudo normal. Eu já com muito medo e os tremores ali só aumentando, além disso, agora aquele som de pessoas marchando se estabeleceu na porta. E agora, assim, eu consegui ouvir som de pessoas gritando como se fossem bárbaros de filme, sabe? E aí eu ouvi o som da pressão que eles estavam fazendo na porta para poder arrombar ela. Eu, naquele momento, cogitei se aquilo não poderia ser apenas um sonho. Mas, convenientemente, nesse momento, caiu uma telha no meu braço, causando um corte e uma grande dor. Então, nesse momento, eu tive certeza que era real. E eu só conseguia pensar que se eu conseguisse acordar o meu pai, tudo ia se resolver. Isso porque eu tinha 12 anos na época e, né, pra mim, o meu pai era o meu herói. Então, eu caí de tapas em cima do meu pai, esbofeteei ele bastante, mas nada adiantava. Gente, parecia que ele estava em coma. Então, como um ato de apelo, eu peguei um pedaço de madeira do guarda-roupas que estava todo quebrado. E, assim, como tudo na casa, já que ela estava vindo abaixo, eu peguei esse pedaço de madeira e proferi um golpe com bastante força na perna do meu pai. E ele nem sequer se mexeu. Bom, nesse momento, o pedaço de madeira escorregou da minha mão e eu caí de joelhos no chão ao ouvir o som da porta cedendo. E aquilo que parecia ser uma multidão se aproximando. Bom, naqueles milésimos de segundos, eu pude comprovar a teoria que dizem que quando você está perto de morrer, a sua vida passa assim como um filme por sua cabeça. Bom, em um pequeno espaço de tempo, todas as lembranças felizes e tristes da minha vida passaram, como um filme diante dos meus olhos. Principalmente as com o meu pai. Eu achei que, né, mas aí nesse momento eu achei até que ele já havia partido. Mas enfim, eu estava assim sentindo uma tristeza a qual acho que nunca mais vou sentir. E a última lembrança que tenho é de ouvir um barulho como se fosse de uma demolição, que no caso era a casa caindo. E sentir uma pressão enorme sobre mim e um breu completo. Bom, quando eu acordei, a minha cabeça doía muito e eu estava muito machucado. Principalmente no braço, onde aquela telha caiu. E atrás do pescoço, onde inclusive tinha uma parte do meu cabelo que havia sido cortado e tipo arrancado. Tava até bem feio. Eu também estava assim bem suja de poeira / terra e minhas roupas estavam rasgadas e com sangue.
Eu costumava dormir de short, então quando olhei para as minhas pernas, elas estavam todas arranhadas. Bom, depois de ver assim o estrago que havia sofrido, que eu fui perceber que eu não conhecia o lugar onde eu estava. Bom, o dia já havia clareado e naquele momento me voltou a memória do que tinha acontecido ali na madrugada. E a primeira coisa que pensei foi: onde estaria o meu pai? Eu olhei em volta, mas eu não conhecia aquele lugar. Era um pasto deserto, perto assim de uma estrada de chão. Para trás de onde eu estava, tinha uma floresta com árvores muito estranhas. Como assim? Eu nunca tinha visto antes. E o mais estranho é que todas tinham os troncos pretos. Eu olhei em volta e não avistei nenhum ser vivente sequer. Eu gritei por socorro porque eu estava com assim, uma certa dificuldade de andar. Mas ninguém respondeu naquele momento, então naquele momento eu abaixei minha cabeça ali entre os joelhos e comecei a chorar. Para mim, aquele ali era o meu fim. Bom, eu estava sentada, chorando, e quando eu olhei para o chão, eu vi se aproximando de mim uma sombra. Nisso que eu me virei para ver quem era uma mulher, que era exatamente igual a uma tia que eu tenho, que aqui vamos chamar de Lúcia. Eu pensando que fosse ela, já falei: ai, que bom que a senhora veio me ajudar. Foi quando a senhora me respondeu: o que faz aqui, minha jovem? E a voz não era da minha tia. Bom, foi quando ela me ajudou ali a levantar que eu tive mais certeza. Essa não é a minha tia Lúcia. Bom, então eu respondi a ela que não fazia ideia de como tinha ido parar lá. E ela me perguntou o que havia acontecido. E aí eu expliquei assim por cima, né? Ela ouviu atentamente tudo o que eu disse e depois falou: sua história é bem impressionante, mas você não deveria estar aqui. Então, nesse momento, nós começamos a andar e eu, que não conhecia aquele lugar, perguntei: mas onde estamos? E aí ela respondeu: estamos em algum lugar, um lugar bem longe da sua casa, mas fique tranquila, eu vou te ajudar a voltar. E não precisa se preocupar com seu pai, ele está bem. Na verdade, a situação dele atual está bem melhor que a sua. Bom, nesse momento eu senti um pouco de medo, sabe, de acompanhar aquela senhora. Mas não hesitei, pois eu não tinha escolha. Então, como eu não havia contado para ela sobre o meu pai, como eu já disse, eu contei assim o que aconteceu sem muitos detalhes, né, falando somente da minha experiência ali e tal. Eu resolvi questionar como ela sabia que eu estava, preocupada com meu pai. E aí ela respondeu: eu sei de muitas coisas, inclusive quem te trouxe para cá. O que não é importante, mas para sua alegria, eu sei o que realmente importa. Eu sei o que realmente importa, que é quem vai te levar de volta. Mas para te levar de volta, você não pode ficar aqui muito tempo. Eu não entendi muito bem, mas como era um lugar estranho, imaginei que eu não tivesse ido parar lá sozinha. Então segui a mulher sem questionar mais. Andamos ali o que pareceu ser uns 40 minutos mais ou menos e chegamos a uma cidadezinha bem pacata. Era uma cidade muito diferente de todas as que eu já vi. Ela era assim velha, tinha umas construções velhas e danificadas. As ruas eram sujas, as casas eram todas iguais e tinham uma estrutura de serem muito antigas. E eram todas em um tom assim de laranja claro, meio sujo. E a cidade tinha uma espécie de neblina acinzentada pairando ali sobre ela. Parecia que eu estava, sei lá, em um cenário de filme de faroeste. Não tinha muitas pessoas na rua, mas as que tinham estavam vestidas com roupas de época. Bom, e quando dei de olhar para o rosto dessas pessoas, eu percebi que seus olhares eram vazios. É difícil explicar, elas tinham a estrutura do olho como a de todo mundo, mas tanto a parte branca quanto a bolinha que temos ali no olho eram tudo da mesma cor. Algumas tinham o olho todo preto, só com um contorno em branco, e outras tinham o contrário, tudo branco. Eu fiquei em choque com tudo aquilo, e a senhora ali, percebendo a minha feição de espanto, virou para mim e disse: você não sabe que é indelicado ficar encarando as pessoas? E eu retruquei: está tendo alguma festa temática na cidade? Porque, assim, eu perguntei porque eu estava procurando uma explicação para tudo aquilo. Mas aí ela sorriu e me respondeu: não estamos em festas. Aqui só é diferente de onde você vem.
Nesse momento, reparei que o olho dela era preto, e isso era assustador. Nisso, ela olhou para mim e disse: "O que eu acabei de falar sobre encarar os outros, mocinha?" Mas ela não disse isso com um tom bravo. Na verdade, fez até uma cara engraçada e conseguiu ali até me tirar um sorriso. Bom, nós continuamos andando até chegar em uma espécie de bar/restaurante. A senhora conhecia o dono do lugar e o chamou de um nome estranho. Mas agora, pasmem, quando ele se virou, ele era exatamente igual, exceto assim pelos olhos, mas ele era igual a um tio meu, o marido da tal tia Lúcia. Eu fiquei muito surpresa, mas não o encarei muito. Ele olhou para mim, sorriu assim e começou a falar com a senhora em uma outra língua. Uma língua muito estranha, tipo, até a fonética dessa língua era estranha. Eles conversaram alguns minutos e depois a senhora virou para mim e disse: "Pode ficar tranquila, ao entardecer você será levada de volta." Eu, claro, fiquei muito feliz e abracei a senhora, mas os meus machucados doeram, né, quando eu fiz isso. Então ela disse: "Vamos à farmácia comprar alguns medicamentos para poder tratar essas feridas. Você não quer encontrar sua família assim, né?" Eu concordei com a cabeça e segui ela. Bom, quando chegamos à farmácia, ela estava em uma situação que eu diria que ela teria feito teria feito ilusão a uma farmácia de uns 50 anos atrás. Estava coberta de ervas e a parte de fora, nas portas assim das vitrines, estavam todas sujas e enferrujadas. A senhora entrou e eu a segui, descobrindo assim que por dentro era tão sujo e precário quanto por fora. Bom, mas pelo menos tinha os remédios. Foi o que eu pensei, né? Bom, a senhora comprou o remédio, que era um frasco com umas cápsulas azuis. E saímos. Ela me deu ali o frasco para levar e eu comecei a analisar o que era aquilo. Mas estava tudo em outra língua, então não dava para entender. Bom, eu perguntei à senhora qual idioma era aquele, mas ela só me disse: "O idioma falado aqui." Bom, eu não questionei mais, até porque imaginei que ela não fosse me dar informações mais claras se eu perguntasse de novo. Bom, voltamos para o restaurante do tal amigo da senhora, e foi aí que descobri que a senhora e o homem eram, na verdade, irmãos. O que para mim foi estranho, já que, na minha realidade, eles eram casados, né? Bom, naquele mundo, eles tinham herdado aquele estabelecimento dos falecidos pais e tocavam o lugar juntos. Foi o que me contou a senhora enquanto me fazia curativos. Enquanto ela me contava a sua história de vida, eu pude reparar que a sua mão tinha uma data: 15/6/1985. Eu observei em silêncio e voltei minha atenção novamente para a história que ela estava contando, né, a sua história de vida. Bom, quando ela terminou com os curativos, ela me perguntou se eu estava com fome. E sério, eu não estava até 5 minutos antes dela me perguntar. Mas foi ela fechar a boca para minha barriga dar uns urros. Ela sorriu e disse: "Acho que a resposta é sim. Espere aqui que eu vou lá trazer um pouco de comida." Então ela saiu com seu irmão ali para os fundos do estabelecimento e eu fiquei esperando ela sentada em uma mesa no centro do restaurante. Ele estava bem vazio, só havia ali umas 3 pessoas, 2 senhoras sentadas em uma mesa ali conversando e um senhor sentado no balcão tomando alguma coisa. Quando ela surgiu, ela segurava uma tigela e seu irmão, que vinha logo atrás, segurava uma bandeja com biscoitos. Ela me serviu uma sopa e seu irmão colocou a bandeja de biscoitos sobre a mesa. E quando ele fez isso, eu pude ver que ele também continha uma data em sua mão: 8/10/1990. Então, quando a senhora se sentou, eu a questionei sobre o que eram aquelas datas. E ela me respondeu: "São números de registros." Então, eu a questionei novamente: "Como assim? Registro?" Ela olhou para mim e disse: "De onde você vem, vocês têm CPF. Aqui nós temos números de registro." Eu não entendi muito bem a lógica de tatuar o CPF na mão, mas também não questionei muito. Bom, comecei a tomar a sopa, que no meu paladar não tinha um gosto muito bom. Era agridoce e tinha um sabor forte e único. Então deixei a sopa de lado e parti para os biscoitos, que também tinham o mesmo gosto. Que assim, como eu já disse antes, não era muito bom. Bom, quando eu terminei de comer, a senhora olhou para o relógio e disse: "Bem a tempo, já na hora de você partir."
Eu, mais que depressa, levantei e com a ajuda dela fui até a porta, onde tive uma grande surpresa. Simplesmente estava tudo escuro. Já havia acontecido mais, como se eu havia acabado de chegar da farmácia com a senhora. Sendo que como ela tinha acabado de chegar da farmácia com a senhora, estava de dia. Então, como era possível estar tão escuro já? Bom, a senhora virou para mim e disse: aqui o tempo é diferente de onde você vem. Eu estava confusa, mas isso era o de menos. O mais importante agora era chegar em casa. Quando eu vi o irmão da senhora se aproximar, eu fiquei assim super animada, porque agora eu ia para casa. Me lembrando, agora penso o quanto fui de certa forma louca em confiar cegamente em 2 desconhecidos. Mas não sei porquê, eu não tinha muito medo deles. Enfim, nos desbravamos aquela escuridão e a imagem da senhora na porta do restaurante sumiu ao longe. Durante o longo e doloroso caminho, doloroso pois a minha perna doía muito, o irmão da senhora permaneceu em silêncio, o que para mim era compreensível, já que ele falava um outro idioma e mesmo se falasse comigo, nós não iríamos nos entender. Bom, nós andamos o que pareceu ser umas 2 horas, até que paramos em um ponto deserto e ele disse: chegamos. Eu primeiro questionei dizendo: chegamos? Chegamos onde? Aqui não é minha casa. Bom, depois que eu fui perceber que eu havia entendido o que ele tinha falado. E também o questionei sobre isso. Então perguntei: você sabe falar meu idioma? Ele somente acenou com a cabeça dizendo que sim. Então eu disse novamente que aquele lugar não era minha casa. Mas ele me ignorou e disse: deite-se e pense em casa. Bom, nesse momento eu senti um pouco de medo, mas assim, né? Como eu disse, eu não conhecia o lugar, então aquela era a minha única esperança. Então eu fiz o que ele me pediu. Eu comecei a pensar na minha casa e como eu queria estar lá. Mas nesse momento começamos a ouvir uns sons como de pessoas agonizando e um som como se fosse assim um uivo de um lobo. Então o homem mandou eu me levantar e eu, claro, obedeci. Eu questionei o homem sobre o que estava acontecendo, mas ele só me disse para eu me esconder, porque ele não podia me ver. Bom, os gritos e o uivo estavam ficando cada vez mais próximos. Então o homem mandou que eu me escondesse atrás de uns arbustos. Assim que eu me escondi, apareceu uma figura horrível. Era humanoide, mas tinha uma cabeça de lobo e seus pés e pernas eram estranhos como de humanos, mas com pelos grossos que até se assemelham a penas. Ele era corcunda, muito largo e devia ter uns 2,5 metros de altura. O irmão da senhora ficava como se fosse uma criança, sabe, perto dele. Bom, a figura conduzia algumas pessoas com coleiras como se fossem cães. E essas pessoas agonizavam e gritavam. Eu vi aquela cena horrorizada e com muito medo, por não saber o que era. Bom, estava acontecendo. E assim que aquilo foi embora, o irmão da senhora veio me procurar. Ele me segurou pelos ombros, olhou para mim com aqueles olhos pretos e me disse: se você quiser voltar para casa, você não pode deixar o Senhor te encontrar. Eu estava tremendo por ver o medo na expressão do homem. Se ele que ousava falar com o Senhor tinha medo daquilo, imagina eu. Bom, nós voltamos para o restaurante, onde eu fui informada que teria que passar pelo menos mais 2 dias naquele lugar, porque esse era o tempo que aquela criatura iria ficar por ali. Eu me desabei em lágrimas e os 2 dias seguintes eu passei no pequeno, escuro, sujo e frio quarto, quase que sem comer, até porque todas as comidas daquele lugar tinham o mesmo sabor horrível. Bom, quando chegou o tão esperado dia, eu e o irmão da senhora fomos para o mesmo lugar de antes, tentar novamente me mandar para casa. Nós caminhamos bastante, e quando faltava pouco para chegarmos, avistamos ao longe um grupo de mais ou menos de umas 10 a 15 pessoas que vinham em nossa direção. Quando eles se aproximaram de nós, soube que eram italianos e estavam perdidos. O irmão da senhora disse que eles deviam seguir até o centro da cidade e procurar o gerente, que ele lhes daria a informação que eles estavam procurando. Assim, eles fizeram e seguiram o caminho. Como eu vi o irmão da senhora conversando com os viajantes italianos, eu comentei: nossa, você fala vários idiomas, né? E ele me respondeu: alguns.
Então eu me lembrei do coronavírus e do noticiário falando sobre o estado crítico da Itália e do descuido e tal. Então comecei a comentar com ele. Será que eles ficam fugindo do coronavírus? Soube que a situação na Itália está bem crítica. Bom, ele olhou para mim e disse: não precisa se preocupar, só está acontecendo o que deve acontecer. Está tudo sob controle. E, enquanto a sua pergunta, bom, de certa forma sim, porque para onde eles estão indo não existe nada de ruim. Bom, eu não entendi muito bem, assim, no momento, né, achei que ele, sei lá, por estar naquela cidade deserta, estava meio que alienado ao que estava acontecendo no mundo. Mas, enfim, cada um com seus problemas e o meu, no momento, era ir para casa. Bom, finalmente chegamos num lugar e eu já me deitei logo e comecei a pensar em casa, na minha mãe, no meu pai. Então eu comecei a sentir como se eu estivesse flutuando. Então eu finalmente apaguei. Quando eu acordei, eu estava naquele mesmo lugar onde tinha chegado, naquele pasto na beira da estrada de costas para a tal floresta. Mas dessa vez, quando eu olhei para a floresta, ela simplesmente abriu um caminho. Parecia até que as árvores estavam se afastando para dar passagem. Mesmo com receio, eu fui adentrando a floresta que estava gélida. Eu andei mais ou menos ali uns 5 minutos e então eu comecei a ouvir uma criança chorando e pedindo ajuda. Eu estranhei porque a direção de onde vinha o som, de onde o som estava vindo, era a mesma de que eu tinha acabado de passar. Mas a criança chorava muito e pedia pela mãe. Eu não podia simplesmente, ignorá-la. Eu sabia que era arriscado e eu estava tremendo de medo, mas fui mesmo assim. Chegando lá, tinha realmente uma criança que aparentava ter ali uns 3 anos sentada ali no chão, com os olhos cheios de lágrimas. Eu a perguntei como ela havia ido parar lá, mas ela não disse nada. Eu imaginei que ela estivesse assustada. Então eu perguntei se ela queria ir comigo, e ela disse que não, que ela queria que eu ajudasse a encontrar sua mãe. Ela se virou no sentido contrário ao que eu estava indo e me estendeu a mão. Eu fiquei com muita vontade de seguir o meu caminho, mas eu também não podia deixar uma criança desamparada ali em uma floresta. Então eu levei a minha mão ao encontro da dela. E quando as nossas mãos estavam prestes a se tocar, eu ouvi a voz do irmão da senhora. E ele dizia: se afaste rápido. Bom, o primeiro impulso que eu tive foi obedecer. E naquele momento, aquela criança pura e inocente começou a desfigurar-se em um ser gelatinoso, horrendo e muito fedido. Eu não lembro muito de sua aparência porque evitei ao máximo o contato, mesmo que visual. Mas aquele fedor, aquilo está comigo até hoje. Bom, assim que ele começou a tomar a sua verdadeira forma, eu comecei a correr em direção ao irmão da senhora, que repetia incansavelmente: se afaste, não deixe ele te tocar. Bom, eu corri muito sem olhar para trás até que eu consegui alcançar o irmão da senhora. Ele carregava um pedaço de madeira e entrou em uma luta com aquela criatura. A criatura vinha com tudo para cima dele, mas ele conseguiu se desvencilhar de seus golpes. A luta durou ali alguns minutos, até que ele conseguiu imobilizar a tal criatura. Então ele correu em minha direção, me abraçou e bateu com seu cajado no chão. E fazendo isso, nós voltamos para o lugar em que estávamos antes, o tal portal, que me levou para a floresta. Ele me soltou e começou a me dar um esporro. Como você é irresponsável assim? Você deveria ter seguido o seu caminho sem nem olhar para trás. Você não queria tanto voltar para casa? Então eu lhe respondi: sim, eu quero muito voltar para casa, mas era uma criança sozinha e estava perdida. E estava chorando, eu não podia simplesmente ignorar. Bom, ele continuou falando enquanto voltamos para o restaurante. E eu me lembro que eu já estava chorando muito, já pensando que eu ia ter que ficar ali para sempre e nunca mais iria ver a minha mãe. Mas, mesmo assim, não estava completamente arrependida do que fiz, pois eu não tinha como saber que aquilo era, uma criatura. Quando eu ajudei, fiz isso me colocando no lugar dela, pensando que se fosse eu naquela situação, iria querer que alguém me ajudasse. Mas enfim, como eu disse, eu já estava chorando muito, mas foi quando estávamos chegando perto do restaurante que eu desabei. Quando em determinado momento dei de olhar para minha mão e vi uma data incompleta, 10/6. Eu, achando aquilo muito estranho, resolvi perguntar ao irmão da senhora se ele sabia o que era aquilo.
Gente, quando ele olhou para minha mão, mais especificamente para aquela data, ele chegou a tropeçar em suas próprias pernas com um tamanho susto. Ele olhou para mim e disse: temos que nos apressar. Seu tempo está acabando. Você só tem mais uma tentativa até o ciclo estar completo. Naquele momento, eu que já estava chorando, desabei. Me lembro de olhar para a data e sentir muita tristeza. Uma tristeza quase igual a que senti naquela madrugada. Bom, quando chegamos no restaurante, a senhora olhou para a data em minha mão e disse: você deveria ter seguido. Agora só lhe resta uma única tentativa, ou... E aí ela fez uma pausa. Mas eu sabia o que iria acontecer se a própria tentativa falhasse. Eu sabia que só havia mais uma chance, ou eu teria que ficar naquele lugar. Naquele momento, eu desmaiei de tanto chorar. Quando eu acordei, já havia se passado 2 dias. Ou seja, eu já estava naquele lugar há 5 dias. A senhora veio falar comigo e me explicou muitas coisas. Ela me disse que aquela data que apareceu no meu pulso era resultado das repetidas tentativas que eu havia feito de voltar. Ela disse que sempre quando alguém vai para lá, como eu, ela tem 3 tentativas e um período de 7 dias para voltar. Ou seja, uma tentativa era representada pelo um dia, uma pelo mês e a outra pelo ano. E se nesse período das tentativas ela não conseguisse sair, né, ela tem que ficar lá para sempre. Porque lá era outro lugar. E como não tem como você permanecer em 2 lugares ao mesmo tempo, aquela data era de quando você havia partido do seu lugar, né, de origem. Então, antes dela continuar explicando, eu a perguntei se era isso que havia acontecido com ela. Mas ela só disse: assim como em qualquer lugar, há mais de uma forma de chegar aqui. Eu entendi isso, né? Comum não, mas enfim. Ela prosseguiu e me explicou várias coisas, dentre elas que a minha última tentativa seria feita dali a 2 dias. Ou seja, no meu último dia. A senhora disse que por ser o último dia e as pessoas que vão para lá sem serem convidadas não acostumam. A senhora disse que por ser o último dia e as pessoas que vão parar lá sem serem convidadas não costumam sobreviver até o último dia, eu provavelmente não iria encontrar nada ou quase nada na floresta. Quando ela terminou, eu perguntei: por que as pessoas não chegavam até o último dia? E aí ela disse: bom, tem histórias felizes em que as pessoas conseguem voltar rápido e outras que o Senhor as encontra antes. E o Senhor não gosta de penetras em seu lugar. Bom, então eu perguntei: por que aquela criatura horrenda é o chefe daqui? E aí ela me respondeu: como em qualquer lugar, aqui quem governa também é o mais forte. Então eu disse: mas por quê? E aí ela me respondeu: então eu disse: mas por quê? Ele pode ser forte, mas é só um. E não me parece ser um bom líder. Bom, se todos da cidade se juntarem, eu acho que conseguem ali derrotá-lo. Ela deu uma risada. Seria bom se as coisas fossem simples assim. Então ela se levantou e disse: mas agora descanse, porque dessa vez a nossa caminhada será muito longa. Eu já havia dormido 2 dias, mas ainda me sentia cansada. Então fiquei sentada na cama observando a cidade escura e nebulosa pela janela. Bom, os 2 dias se passaram vagarosamente. 7 dias que eu estava naquele lugar, os machucados, exceto o causado pela telha, já estavam todos sarados. Até o meu cabelo já havia crescido e estava como antes, sabe, em 1 semana. Bom, mas até o do braço já estava com uma cicatrização bem avançada, sabe, para 1 semana. Bom, eu estava mais magra, acho que perdi pelo menos uns 5 quilos, porque eu não estava comendo, né? Pois toda comida tinha ali o mesmo gosto ruim. O que me alegrava era saber que dali a algumas horas eu estaria em casa. Bom, quando chegou o tão esperado momento, partimos, eu, a senhora e o irmão dela. E realmente dessa vez devemos ter andado umas 6 horas. A região tinha muitas montanhas. Aí uma observação: naquele lugar não existia nenhum tipo de transporte e nem animais. Bom, quando chegamos no local, a senhora virou para mim, olhou no fundo dos meus olhos e disse: aconteça o que acontecer, não olhe para trás e não volte. Essa é sua última chance.
E mais uma coisa, se por um acaso se sentir perdida, pense em casa e o caminho ficará mais claro. Bom, eu ouvi com muita atenção cada palavra. Fiz como das outras vezes, me deitei ali no chão e pensei em casa. Dessa vez, quando eu acordei, eu não estava no pasto. Estava em um campo muito extenso. Um campo cheio de flores, era um dos lugares assim mais lindos que eu já vi. As flores tinham um perfume muito bom. Então fiz como a senhora mandou e pensei em casa, em um caminho entre as flores. Eu pensei em casa e um caminho entre as flores se abriram e eu o segui. Eu andei algum tempo até chegar em uma divisão ali na estrada. Ela se dividia em 3 caminhos. Então, eu estava tentando decidir qual caminho seguir, quando eu ouvi o mesmo uivo que havia ouvido aquele dia quando eu estava com o irmão da senhora. E foi questão de segundos para a imagem também aparecer, a imagem horrenda do Senhor. Nisso eu entrei em pânico, mas nesse momento eu comecei a sentir o cheiro inconfundível do café da minha mãe, vindo do caminho da esquerda. Então, sem pensar 2 vezes, eu comecei a correr nesse caminho. E o Senhor atrás. Bom, o Senhor me perseguiu por uns 15 minutos e eu já não estava mais aguentando. Foi quando eu avistei. Ao longe, algo como uma parede de gelatina fazendo círculos em volta de si, como uma massa faz dentro da batedeira. Naquele momento, eu soube que seria aquilo que me levaria para casa. Eu comecei a correr como se a minha vida dependesse daquilo, dependesse disso. Até porque realmente dependia. Bom, minhas pernas já estavam quase cedendo ao cansaço quando eu consegui alcançar aquela parede. Mas pena que para minha infelicidade, o Senhor conseguiu me alcançar. E assim que eu toquei naquela parede, que além da aparência também se assemelhava a uma gelatina, também tinha a mesma textura. Mas nisso que eu toquei na parede, eu senti o tal Senhor me puxando. Eu fiz o que pude até que finalmente consegui me soltar daquele ser horrível. Eu vi sua imagem se desfigurar ao longe enquanto flutuava naquele túnel cor de lilás com branco. Eu flutuei por um tempo até que comecei a cair muito rápido. Muito, muito rápido. Tudo começou a ficar borrado e nisso eu fechei os meus olhos. E quando os reabri, eu estava deitada em minha cama, na minha casa. E ela estava exatamente como sempre foi. Era de manhã e meu quarto estava tomado pelo cheiro do café da minha mãe. Eu levantei um pouco confusa e fui correndo até o quarto do meu pai, onde ele estava dormindo. Eu acordei com um abraço e disse que tinha sentido muitas saudades. E aí ele riu e disse: "Você tá bem?" Então eu contei para ele e para minha mãe o que havia acontecido. Eles não acreditaram, 100%. O que me deixou impressionada, com tamanha incredulidade, o que me deixou com bastante incredulidade foi que ficou a cicatriz do machucado que a telha fez. E também onde eu acertei a perna do meu pai com a madeira na madrugada. Havia uma grande mancha. Além disso, eu também havia perdido peso. Eu estava visivelmente mais magra e mais abatida e com uma cara de cansada, sabe? O que para minha mãe não fez sentido, já que eu tinha acabado de acordar. Mas para mim, depois de andar 6 horas e ainda correr daquele bicho, era mais do que compreensível que eu não estivesse com a melhor das expressões. Aí o relato acaba por aqui e ela colocou: "PS, me desculpa os erros de português, é porque não tive tempo para revisar o texto." Mas não precisa pedir desculpas porque você escreveu muito bem. E, gente, o que será que foi isso, né? Sabe o que eu fiquei pensando? Será que você foi, talvez, para Sete Além? Porque, pelas características do lugar, parece muito Sete Além. Se você que enviou o relato estiver assistindo esse vídeo, nunca tiver escutado, falar aí sobre Sete Além, dá uma pesquisada, porque parece muito. Mas se não foi Sete Além, pode ter sido uma outra dimensão. E realmente, o fato do machucado estar ali é porque realmente aconteceu. E eu acho muito estranho quando esse tipo de coisa acontece, sabe? Quando você tá num sonho, num lugar, e é como se naquele sonho alguém tivesse te machucado e realmente você acorda sentindo dor. Como se realmente você tivesse se machucado. Igual no seu caso, não só você, mas na perna do seu pai também tava a mancha. Então,
Provavelmente foi alguma experiência aí, ou de outra dimensão, ou sei lá, uma viagem astral. Às vezes você, através, né, de sonhos da viagem astral, você foi para um outro lugar e por pouco não ficou presa, né, lá. Uma vez, eu não lembro se eu recebi esse relato e contei, ou se eu vi esse relato em algum lugar na internet, mas foi mais ou menos assim. A pessoa, o irmão dela, acho que ficou em coma por causa de um acidente. E, tipo, não tinha meio que motivos, porque não foi, tipo, um acidente tão grave. Os médicos não entendiam por que da pessoa ainda tá em coma. E aí, o irmão, eles tinham uma ligação muito forte. E aí o irmão descobriu que ele tava assim porque o espírito dele ficou preso em outro lugar. E aí, através do sonho, esse irmão que tava, tipo, em coma veio pedir ajuda, né? Porque eles tinham uma ligação muito forte e sabia que esse irmão que não tava em coma poderia ajudar. E aí, ele conseguiu fazer uma viagem astral. Aí agora eu não lembro se isso foi em sonho ou se ele pediu ajuda a alguém que entende de magia, essas coisas. Eu só sei que ele conseguiu tirar o irmão de onde tava e aí o irmão voltou do coma. Tipo, foi uma história muito doida, mas eu tenho quase certeza que eu escutei essa história na internet, eu não recebi. Mas eu sempre lembro dela quando alguém fala, assim, sobre sonhos, sobre histórias tipo essa, sabe? Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Quero agradecer a todo mundo que tem enviado os relatos, até porque foram relatos gigantescos e eu imagino o trabalho que deve dar escrever tudo isso. E também quero agradecer a todo mundo que tem assistido o vídeo até o final. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.